Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês nesse dia. Eu desejo que a sua família, eu desejo que a sua vida estejam debaixo da proteção do Todo-Poderoso. E para isso nós vamos formar hoje uma grande corrente de fé, uma corrente de oração, no qual você será cheio do Espírito Santo, porque eu tenho uma mensagem para te entregar hoje. E por isso eu peço para que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque eu tenho certeza que vai falar profundamente no seu coração e eu creio que vai mudar a sua vida daqui para frente. Amém? O nosso Deus tem poder para mudar histórias, para dar um novo começo. É Ele quem tem poder de restaurar tudo, trazer esperança, trazer paz, e eu creio que hoje não será diferente. Assim como o profeta Jeremias foi um homem que passou por muitas aflições, mas ele teve a sua vida transformada por Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos barros nas mãos do oleiro. Isso quer dizer que o Senhor tem poder para transformar a sua vida, para começar de novo aquilo que deu errado, Ele pode transformar em bênçãos. Deus é quem está no controle de tudo. Ele é quem cuida de você de uma maneira toda especial. Por isso, quando você abre o seu coração, quando você ativa a sua fé, milagres começam a acontecer. Amém? Então fique comigo até o final dessa mensagem, porque depois eu quero orar com você e eu vou declarar grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Irmãos, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado os vídeos. Você que chegou aqui hoje, saiba que você é muito bem-vindo. Você que não tem conseguido assistir às 2 orações diárias, saiba que eu continuarei orando pela sua vida. Mas é muito importante que você participe. É muito importante que você não quebre essa corrente, porque Deus já tem feito grandes coisas, mas ainda é muito pouco, é muito pequeno, perto daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, para você não ficar de fora dessa corrente de fé que tem transformado a vida de milhões de pessoas. E depois que você clicar nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar ele e selecionar a opção todas para que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, muitas vezes nós ficamos frustrados porque as coisas não saem do nosso jeito, não é verdade? Parece que os milagres só acontecem com as outras pessoas, parece que nós somos frios espiritualmente, e parece que nunca vamos chegar naquele nível espiritual, naquele nível de intimidade com Deus, não é verdade? Quem é que nunca pensou assim? Por que será que tudo é tão difícil na minha vida? Será que Deus não me ama? Por que será que Deus não ouve as minhas orações, sendo que Ele está vendo o meu esforço, a minha dedicação? Irmãos, eu estava lendo aqui uma passagem da Bíblia que eu acredito que vai te ajudar muito em relação a estas frustrações. Está lá no livro de Lucas capítulo 5. Preste muita atenção no que está escrito. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e disse a ele: "Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Aqueles homens pescaram a noite inteira e eles não pegaram um peixinho sequer. Então Jesus de manhã disse a eles o seguinte: "Vão até as águas mais fundas e lancem de novo as redes." Mas Simão Pedro, que era um pescador experiente, ele sabia que ali não tinha peixe. E na mesma hora ele retrucou e disse: "Mestre, nós já tentamos e não deu certo, mas já que é o Senhor quem está mandando, nós vamos obedecer." Irmãos, para surpresa de todos, eles começaram a pegar tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. E talvez você se pergunte, mas por que eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada, e somente quando Jesus deu a ordem, eles conseguiram pegar peixes? A primeira delas é que Deus permite que certas coisas deem errado para que a gente volte a nossa atenção para Ele. Amém? Nós vemos aqui que Simão Pedro estava cansado, ele estava frustrado, porque mesmo sendo um bom pescador, ele não teve nenhum resultado. E foi exatamente nesse momento que Jesus veio falar com ele.
Irmãos, da mesma forma, Deus vai falar com você nesses momentos de frustração. Eu sei que você está triste, eu sei que você está sem esperança de dias melhores. Mas guarde isso que eu vou te dizer. Quando você estiver em crise no seu relacionamento, em crise no seu trabalho, querendo desistir de tudo por cair sempre naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, é nessa hora que você precisa buscar ao Senhor para saber qual a vontade dele. Amém? Deus vai te dar uma revelação, uma direção nesses momentos de frustração. Amém? E a segunda lição que eu aprendo nessa história é que Deus usa a nossa obediência nas pequenas coisas para nos abençoar. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que se as coisas não estão dando certo é porque Deus não quer nos abençoar, mas isso não é verdade. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos tudo no nosso tempo e nós não obedecemos a palavra de Deus. E quando Jesus falou para Simão lançar a rede em outro lugar, o que ele fez? Ele retrucou, dizendo que ele já tinha tentado. Mas logo em seguida ele agiu com humildade e ele reconheceu o seu erro. Ele disse assim: Mestre, já que é o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. Irmãos, aqui está o segredo. Porque sabe o que aconteceu naquele momento? Eles começaram a pegar tantos peixes que tiveram que trazer outro barco porque as redes estavam rasgando. E é essa atitude que a gente tem que ter. Senhor, eu já tentei de tudo, eu fiz a minha parte, mas agora eu vou obedecer aquilo que o Senhor me mandar fazer. E quando você obedece a Deus, ainda que nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas da sua vida, por mais que pareça loucura para sua mente, Deus ele faz o milagre. Eu tenho visto isso na minha própria vida. A cada dia, sempre que eu quero fazer do meu jeito, as coisas dão errado. Mesmo aquelas que eu penso assim, não tem como dar errado. Eu sei que vai dar certo, é certeza. Parece que Deus permite que dê errado justamente para Ele me mostrar que eu preciso continuar dependente dEle. Amém? Irmãos, Deus é o nosso Pai. Ele não quer que a gente se desvie dEle, que a gente comece a agir por conta própria. Existe até uma música do David Keelan, é uma música maravilhosa que eu acredito que quase todos vocês conhecem, que diz assim: eu quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Irmãos, essa música é muito profunda porque muitas vezes nós queremos agir sozinhos, por conta própria, não consultamos a Deus, até mesmo porque muitas vezes a gente pensa assim: se eu entregar isso nas mãos de Deus, eu tenho certeza que vai dar errado. Essa pessoa que eu já estou conhecendo, já estou namorando, eu tenho até medo de orar, porque lá no fundo eu acredito que Deus vai dizer não. Irmãos, muitas vezes eu já pensei assim. Eu achava que Deus iria frustrar os meus sonhos, mas eu decidi mesmo assim estar disposto a fazer toda a vontade do Senhor. Amém? Eu decidi também não ficar tentando adivinhar o que Deus iria fazer. E existe uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que se você confiar em Deus de todo o seu coração e não se apoiar na sua mente, naquilo que você pensa, acredita, mas confiar totalmente que Ele está cuidando de você, então Ele vai endireitar os seus caminhos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus, Ele quer cuidar de nós, Ele quer endireitar todas as áreas que hoje nos trazem dor, que nos trazem sofrimento e que geram em nós uma falta de paz. Então não se contente com o bom, não se contente com mais ou menos. Espere pelo melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Irmãos, vamos orar agora. Eu peço que você feche os seus olhos para você concentrar melhor. E é muito importante que você ore junto comigo. Ainda que em pensamento, saiba que Deus está te ouvindo, Deus conhece o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de oração. Oh, meu Deus, nós não somos nada sem a Tua presença. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial. Quantas vezes o Senhor tem trazido paz no meio do sofrimento?
Quantas vezes nós pensamos em desistir, mas o Senhor sempre dá um toque, sempre encoraja a gente a seguir em frente. E eu creio que hoje não foi diferente. Assim como o Senhor deu uma direção nova para os discípulos, eu te peço, meu Pai, dá-nos uma direção nova hoje, dá-nos um novo caminho. Oh, meu Deus, não deixe a gente continuar da maneira em que estamos. Eu oro, meu Pai, por este homem e esta mulher que estão agora me ouvindo. Quantos deles não têm encontrado uma saída, uma resposta? Quantos deles estão totalmente desanimados? Mas eu te agradeço por este momento de oração. Eles estão aqui, meu Pai, dispostos a obedecer a Tua palavra nos mínimos detalhes, assim como o apóstolo Pedro e os outros apóstolos que estavam no barco. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, traga o refrigério para a nossa alma, mas também nos ajude a resolver problemas do dia a dia. Pai, quantos agora estão sofrendo no casamento, pensando em desistir do casamento, pensando em acabar com a própria vida. Pai, são tantos problemas que eu poderia passar horas e horas aqui, orando por essas pessoas, mas eu te peço, meu Pai, cuida de cada um, traz a cura emocional, Senhor. Quantas pessoas agora, quantas mulheres sofrendo a dor da solidão, a dor do vazio existencial. Quantos homens agora ficam se refugiando no pecado, na pornografia, na masturbação, em relacionamentos promíscuos, descartáveis. Oh, meu Deus, nos ajude a romper com o pecado. Como é difícil vencer a nossa carne, as tentações do dia a dia. Nos ajude, Senhor, a apagar aqueles contatinhos no celular, aqueles relacionamentos que não nos levam a nada, só para o pecado. Pai, nos ajude a fazer renúncias em relação às nossas amizades, em relação àquelas pessoas que são tóxicas, pessoas que só nos colocam para baixo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também, derrama da Tua cura física, Senhor. Traga, Senhor, a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Que essa cura venha transformar de dentro para fora. Pai, restaura essas células que estão defeituosas. Pai, essa pessoa que está com dor de coluna, essa pessoa que está com dor de cabeça, dor nas juntas, em nome de Jesus eu declaro a cura do Senhor. Pai, essa pessoa que está deprimida, eu declaro a cura, o refrigério, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu repreendo todo espírito maligno contra essa pessoa, esse espírito que tem atormentado essas vidas, tem trazido falta de paz. Eu repreendo e destruo todo o poder do diabo. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, também para que essa pessoa encontre paz, que ela consiga se relacionar contigo de uma maneira simples, ouvindo e obedecendo a Tua voz e a Tua palavra. Oh, meu Deus, tira de nós essa frieza espiritual, que a gente consiga orar nos pequenos detalhes do dia a dia, que a gente consiga orar sem cessar, conforme diz a Bíblia. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também pela minha própria família. Pai, quantos ataques do inimigo, o inimigo tem se levantado contra esta obra, mas eu te peço agora, Senhor, cobre-me com Teu sangue, cobre, Senhor, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, Senhor. Eu te peço, não deixe, Senhor, esta obra acabar, Pai. Tem misericórdia de mim. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas, Senhor, eu estou aqui te pedindo humildemente, me ajude a prosseguir com essa obra, meu Pai. Ajude também esta pessoa a completar a carreira, guardar a sua fé. Essa pessoa, meu Pai, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não aceitou Jesus. Oh, meu Pai, abra o coração dela, Senhor. Nós estamos no final dos tempos e o mundo tem ido de mal a pior. Mas nós te pedimos, Senhor, guarda-nos debaixo da Tua proteção. Escreva o nosso nome no livro da vida e nos dê a salvação que está em Cristo Jesus. Nós estamos declarando com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e desde já te pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessamos a Ti as nossas fraquezas, falhas e tudo aquilo que desagradou o Teu coração. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91.
E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos.
e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele.
Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair
igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus,
se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam
para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, você que está angustiado, você que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde física e espiritual, e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo 121. É um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi, e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo, passo a passo, e assim nós vamos buscando ao Senhor em oração, tá bom? Então eu vou começar lendo para você o Salmo 121 e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste salmo. Começa assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo 1 e no versículo 2 diz assim, ó: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo, e nesta oração Davi então se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso o Salmo 121, ele pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito, porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente Davi, ele confirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando: eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho e depois nós vamos continuar com essa passagem linda do Salmo 121. Mas antes eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio, talvez você more sozinho, eu não sei, mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás. Teve uma época que eu morei durante 3 anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim, momentos em que eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha um amigo, eu não tinha o meu pastor, e foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, mas foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a fidelidade, e hoje quando eu olho para trás eu percebo o quanto Deus estava presente. Parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência, eu não tinha uma namorada, eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu casamento, eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. Não pode ser no meu jeito e nem no meu tempo. Então eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar em cima do Salmo 121. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua presença, Pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora,
essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem as coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Oh, meu Pai, nos ajude a confiar em Ti, nas Tuas promessas, e eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu Pai, tira toda a solidão, todo o vazio, toda a tristeza na alma, Senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então. Agora nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Davi disse: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus, porque eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus naquele momento se levantou e Ele acalmou aquela tempestade. E no final Ele disse: Homens de pequena fé. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado. E nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada. Na verdade, Ele está olhando por nós. Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele vem em nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero, e ela nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a Tua presença e o Senhor me fortaleceu, o Senhor renovou as minhas esperanças.
Por isso eu te peço agora, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixe eles serem afogados pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas, Pai, do dia a dia. Não deixe o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a tua mão sobre estas vidas, Senhor. Coloca a tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos 1, 2, 3 pessoas em que você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. Amém? E agora nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém? Você realmente acredita que o Senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo ele vai tentar sim, ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também, porque nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, a gente fica mais sensível. Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira. Porque assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão. Porque Deus não te trata de acordo com seus pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito, mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis, mas Ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos, ninguém merece nada. A salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade, tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus e você crê nele como seu Salvador, então a proteção de Deus está sobre você. Amém? Então Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação e nós vemos que Davi não foi diferente. Mas se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo, Ele é a nossa sombra, à nossa direita. E Ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? E vamos fazer mais uma oração antes de nós continuarmos. E agora eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças para orar sequer, Pai. Oh Deus, esteja ao lado dela o tempo todo, Pai. Proteja essa pessoa, esconde ela do inimigo, Senhor. Que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja, Pai. Esteja conosco o tempo todo. E que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar, Pai. Que o Senhor possa nos guardar das provações e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da Tua proteção, do Teu cuidado.
Nós carecemos das Tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai. Como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ler o penúltimo versículo do Salmo 121, o versículo 7, em que Davi disse assim, ó: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que em diversos momentos aqui no Salmo 121 nós lemos a palavra protetor se referindo a Deus? Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso para ele mesmo e ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar, de nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que busca proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? Vela, guru espiritual ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente as suas vidas para Jesus e depositarem a sua confiança nele. Amém? Eu citei aqui várias coisas que as pessoas colocam a sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção, porque a Bíblia diz que se o Senhor não proteger a nossa casa, em vão serão os guardas, as sentinelas. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo mal. Então, meus irmãos, saibam disso. Ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda a sua vida é Deus. O diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar, é Deus quem te protege e Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querer se defendendo também. Deixa que Deus te defenda, que Ele defenda a sua causa. Amém? Como lemos nesse versículo 7, o Senhor o protegerá de todo mal, o Senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem, mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer e eu quero te pedir, Pai, proteção. Deus, proteja a nossa casa agora. Proteja, Senhor, de todas as pessoas más intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos, Senhor, dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda a nossa casa com os teus anjos, Senhor. Que o sangue de Jesus nos proteja de todo mal e de toda acusação do diabo. Senhor, eu creio, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós e nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar avançando e mesmo que a gente seja muito abençoado, Pai, nós não vamos nos esquecer da Tua bondade e fidelidade. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis para que estejamos sempre debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 8, em que o salmista Davi disse assim, ó: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então aqui nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o Senhor tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um problema financeiro ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dele, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, o versículo 38 e 39. Eu quero ler para você e depois nós vamos fazer uma oração
agradecendo, e desde já eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim, eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo e nada pode nos separar do seu amor que foi revelado lá na cruz e com a ressurreição do seu Filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos, tenha certeza de que existe um Pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que principalmente nos protege de todas as ameaças dessa vida. Amém? Então agora feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos ao Senhor em oração. Oh, meu Pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar. Pai, ninguém para estender a mão para nos socorrer. Por isso, Senhor, nós levantamos nossos olhos para o monte e nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, a Tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos. Te pedimos força também, Senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida, que o Senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios e que o Senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, para que nos dias ruins, meu Pai, a gente possa olhar para o alto e a gente possa encontrar o nosso socorro, e a gente possa olhar para o lado e a gente possa ver que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite e que, independente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao Senhor e que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós Te amamos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem e se inscrevam no meu canal para que todos os dias a gente cresça junto na fé. Amém? Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu desejo que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o fogo do Espírito Santo aqueça o seu coração através dessa mensagem e faça crescer em você um desejo ardente de buscar mais a Deus e crescer em sabedoria. Amém? Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que você não cometeu, você que está em meio a um processo no judiciário, você que tem sofrido nas mãos de pessoas más no seu trabalho ou que está passando por situações difíceis, até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Então nós vamos orar pela justiça de Deus que nunca falha, você pode ter certeza disso. E para isso eu quero ler com você o Salmo 70. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, que demonstra toda a sua preocupação e o seu lamento diante de pessoas que o estavam perseguindo injustamente. Nós vamos ver que no seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao Senhor e pede para que o Pai o justifique diante dos seus inimigos. Então este salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Então fique comigo até o final, que eu vou te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração e ao final eu vou orar pela sua vida. Amém? Nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que, graças a esses momentos de oração e meditação na palavra, estão sendo fortalecidas e tendo a sua fé renovada diante das lutas e das dificuldades do dia a dia. E eu louvo ao Senhor por tudo isso.
Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube, que é aproximar as pessoas do Senhor e ajudá-las durante a sua caminhada de fé. Amém? Então, primeiramente, eu vou ler o Salmo inteiro, o Salmo 70, e depois eu vou explicar cada versículo e ao final eu vou fazer uma oração específica pelo seu caso. Então deixe depois aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou ler o Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Olha isso, irmãos, que salmo maravilhoso, ele nos conforta nos momentos difíceis. Então eu quero ler para você aqui o primeiro versículo, em que Davi disse ao Senhor: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aqui nós vemos que o Salmo 70 já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação que nós temos é que Davi está clamando a Deus porque ele teme pela sua própria vida. E a urgência parece ser tão grande que ele pede para que o Senhor se apresse em ajudá-lo. E nós? Quantas vezes nós passamos pela mesma coisa? Quantas vezes nós chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo e que se não for por um milagre do Senhor, nós vamos acabar derrotados? Mas repare, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda, ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo e no fundo do seu coração ele sabe que o Senhor fará tudo o que for melhor e o ajudará a sair deste momento difícil, de dores e desentendimentos que causam angústia e tristeza. Então, se você está passando por um momento de provas, aonde parece que você não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe da sua dor e pode ter certeza que Ele vai reconhecer que você realmente acredita no seu poder. Por isso, não tenha medo e não duvide, mesmo que pareça que você não está tendo aquela fé que você gostaria. Continue acreditando, continue esperando com confiança no Senhor. Mesmo que as pessoas à sua volta não creiam junto com você, mesmo que elas te desanimem, continue com a sua fé no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você e Ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor. Amém? E se você reparar aqui, você vai ver que ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o Senhor faça justiça. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor é bom, mas Deus também é um sábio juiz, que nunca erra nos seus julgamentos. Então eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 3 do Salmo 70. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha isso, irmãos. Neste salmo aqui, os inimigos do rei de Israel, que era Davi, tinham como característica principal a maldade. Não havia nos seus corações nenhum amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, dos seus servos, os perseguindo, tirando as suas vidas de forma muito cruel. Então, no tempo de Davi, eles acreditavam que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses. E o exército que fosse derrotado colocava em jogo a reputação da sua divindade. Então, por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus. Queriam destruir a sua reputação, expô-lo ao ridículo, porque assim eles provariam a todos que os seus deuses eram muito mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o Senhor. Não existe divindade pagã capaz de derrotá-lo. E Davi sabia muito bem disso. Por isso ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado e nem menosprezado. Então, meus irmãos, se você sente que está sendo atacado, perseguido, humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque Ele te ama
e principalmente porque Ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome. Amém? E tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso e que sempre vai fazer justiça, é saber que todos aqueles que o servem e que o amam de todo o coração podem se alegrar, mesmo diante das piores tempestades. E foi exatamente isso que Davi quis dizer quando ele escreveu o versículo 4 do Salmo 70. Leia junto comigo. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém? Glória a Deus. Você sabia que o caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria? Então eu te pergunto, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o pecado? As coisas que desagradam a Deus? Quando a pessoa tem alegria nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, significa que ela nasceu de novo, significa que ela está em comunhão com Deus. Por isso é tão importante que você glorifique ao Senhor e se alegre nele em todo momento, mesmo quando você estiver passando pelas maiores batalhas da sua vida. Isso vai mostrar que você merece ser honrado pelo Pai. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas sempre alegres na certeza de que um dia Jesus voltará. Amém? E por fim, conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo, ele então sente a sua confiança em Deus aumentar. E é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente ora, a gente começa às vezes cheio de medo, preocupações, dúvidas, mas à medida em que a gente busca ao Senhor, Ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé, vai acalmando o nosso coração, vai nos dando sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Então eu quero ler com você o versículo 5, que mostra que mesmo Davi se sentindo frágil, desprotegido, ele se lembrou da força de Deus. Amém? Olha o que ele disse. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aqui nós vemos que Davi continua com medo, continua com pressa, mas ele olha para dentro dele mesmo e ele se enxerga como pobre e necessitado. E mais uma vez ele pede a intervenção do seu Deus. Mas ele sabe que Deus é o seu socorro e o seu libertador, e por isso que ele não vai ser abandonado. E você, meu irmão e minha irmã, você consegue se lembrar que apesar da sua fraqueza, você tem um Pai misericordioso e poderoso pronto para te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, onde Satanás e os seus demônios têm dominado muitas coisas que acontecem nesse mundo. E se não fosse pelo amor do Pai, nós já teríamos sido derrotados pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todo dia, pelos ataques quando a gente está dormindo, pelos ataques em todos os momentos. Mas saiba que graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para todos nós. Basta que a gente faça como Davi e que a gente reconheça que sem Deus nós não somos nada e que nós precisamos contar com a sua misericórdia. Amém? Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus sempre vai te proteger dos ataques do inimigo e no tempo certo Ele vai te dar a vitória que você tanto espera. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração específica por você. Eu quero orar pela sua causa, eu quero pedir que o Senhor derrame do teu sangue sobre a tua vida para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se você puder, eu quero que você feche os teus olhos e que você una a sua fé junto com a minha neste momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença poderosa, a Tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Oh, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia, com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a Tua mão poderosa para nós. Oh, meu Pai, assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. As pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, meu Pai, e nós não temos força e nem condições de sair dessa situação sozinhos. Então clamamos a Ti, Senhor, se apresse em nos socorrer, meu Pai. Nós sabemos que tudo caminha de acordo com o Seu tempo e a Sua vontade, mas nós estamos desesperados nesse momento e precisamos ver que a Tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé
que tantas vezes toma conta do nosso coração. Oh, meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o Senhor e que por isso não precisamos temer mal algum. Oh, meu Pai, te pedimos também que o Senhor nos livre dos nossos inimigos, fazendo com que eles enxerguem a luz do Espírito Santo que está em nós e assim se convertam dos seus maus caminhos e assim reconheçam que o Senhor é por nós e que o Senhor é o único Deus. Nos ajude, meu Pai, a sermos como o apóstolo Paulo, que conseguia viver alegre em um mundo triste e que nós também muitas vezes ficamos tristes com coisas ruins que acontecem nessa terra, mas que a gente seja feliz com a certeza de que Jesus vai voltar e que a justiça divina será feita para sempre, acabando com toda dor e sofrimento neste mundo. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem Ti, que nós somos pobres e necessitados, e por isso clamamos pela Tua misericórdia, meu Pai. Cuida de nós nesse dia, nos enche de esperança, para que a gente consiga seguir em frente, mesmo diante de tantas lutas e tanta maldade. Senhor, nós clamamos também neste momento por aqueles que estão com causas na justiça, sofrendo há tantos e tantos anos. Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Coloca a Tua mão nesses documentos, nesses papéis que estão enrolados. Coloca algum ser humano, Pai, que tem um coração, Pai, que atenda a necessidade dos aflitos, dos necessitados. Senhor, nós colocamos a nossa esperança em Ti, crendo que o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos protege e é o Senhor quem abre portas. Então faça o sobrenatural, meu Pai, que eu venha ouvir muitos testemunhos aqui de pessoas que foram libertas, curadas, foram transformadas, tiveram um novo emprego, receberam uma nova proposta. Senhor, abre portas que o homem não pode abrir. Nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que este ano seja um ano próspero, abençoado, um ano melhor que nós já tivemos na nossa vida, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a Tua palavra, meu Pai, e nós tomamos posse das Tuas promessas, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra. Eu creio que este ano vai ser o melhor ano da nossa vida. O ano do mover do Espírito Santo, o ano da salvação, da cura, libertação e da restauração de todas as áreas da nossa vida. Então eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você, eu quero orar junto com você e te trazer palavras que vão avivar a sua fé. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, mais uma vez, para te entregar uma palavra de Deus. E o Senhor me mostrou algo profundo, algo que eu quero que você saiba hoje e que, se você colocar em prática, a sua vida será totalmente transformada. Se você ficar comigo até o final, eu quero orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida, e juntos nessa grande corrente de fé, de oração, nós vamos buscar ao Senhor e milagres vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Eu creio naquilo que eu oro e eu espero que você creia também. Irmãos, a oração tem que ser algo dinâmico, algo no qual nós vemos resultados. É claro que Deus não fará a nossa vontade muitas vezes, e é claro também que não será no nosso tempo e do nosso jeito. Mas Deus, irmãos, é um Deus que tem prazer em atender aos pedidos de oração. O próprio Senhor Jesus disse: peçam e vocês receberão, batam e a porta lhes será aberta. Amém? E eu também quero orar por toda situação que tem roubado a sua paz. Eu sei que muitas vezes a ansiedade, o desespero, o medo, e com isso parece que você não consegue sair do lugar. Você muitas vezes fica com a vida travada e aí o seu coração se entristece e você sofre muito. Irmãos, Deus quer nos libertar de todos os nossos temores.
E no Salmo 34, versículo 19, está escrito que muitas são as aflições que o homem e a mulher de Deus passam, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Eu creio nessa promessa. Deus quer nos livrar de todas as aflições. Por mais que as dificuldades sejam algo comum que acontece na vida de todos nós, Deus quer sempre nos livrar delas, quer sempre nos dar vitória, aprendizado, muitas lições. Então, hoje a mensagem será muito especial e se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero que Deus te abençoe cada dia mais. É muito importante que você esteja aqui se alimentando da palavra todo dia. E graças a Deus, essa corrente de fé, de oração, tem crescido a cada dia. Muitos testemunhos eu tenho visto aqui nos comentários, muitos depoimentos de pessoas curadas, transformadas. Então não desanime, porque Deus tem derramado uma unção especial através dessas orações que eu tenho feito aqui. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e assim que você fizer isso, vai aparecer do lado um sininho. Ative esse sininho e selecione a opção todas, para que você receba a próxima oração aí diretamente no seu celular, ok? E caso você queira fazer parte do meu ministério, contribuindo com instituições de caridade, você vai ver que aqui embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que já estão fazendo parte dessa grande obra de amor, de evangelização. Tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar o momento de oração de hoje e primeiramente, como vocês sabem, eu sempre trago uma palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Jesus. Eu quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Preste muita atenção nesse momento tão importante que Jesus passou com o discípulo Pedro. Olha o que está escrito. Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha isso, irmãos, que coisa interessante. Aqui nós vemos Jesus alertando seus discípulos, dizendo que ele seria morto, crucificado, mas que Deus o ressuscitaria. E neste momento aqui, Jesus estava no final do seu ministério aqui na terra e ele precisava abrir o jogo, ele precisava contar tudo para os seus discípulos para que eles não fossem pegos de surpresa. Então Jesus trouxe essa revelação que apesar das profecias do Antigo Testamento já falarem sobre o sofrimento, sobre a morte do Messias, aqueles homens não acreditavam que isso realmente poderia acontecer com o Filho de Deus. Irmãos, foi com esse pensamento que Pedro, um dos discípulos mais próximos de Cristo e uma pessoa que sempre foi muito sincera, muito direta, chamou Jesus no canto e o repreendeu por aquela fala. Pedro não aceitava a ideia de que Jesus deveria sofrer e morrer, porque ele tinha na sua mente a ideia de que o Messias viria para triunfar sobre os inimigos de Israel e estabelecer um reinado aqui na terra. Só que, irmãos, o reino de Jesus é do céu, Jesus não é dessa terra, e é por isso que ele não veio fazer uma justiça social, ele não veio defender a causa dos oprimidos visando um bem-estar aqui nessa terra, não. Jesus veio nos prometer a salvação e também uma vida em abundância, ou seja, uma vida de paz, de alegria, de harmonia. Então, naquele momento, quando Pedro repreendeu Jesus, a resposta de Cristo foi ainda mais direta. Jesus chamou Pedro de Satanás. Isso mesmo, Jesus não estava dizendo para Pedro, mas estava acusando aquele que estava usando a boca de Pedro. E eu preciso falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Tem muitos cristãos que conhecem a palavra, mas por não terem uma visão espiritual das coisas, podem ser usados pelo inimigo. Tem muitas pessoas que muitas vezes nos aconselham e elas dão conselhos somente com a perspectiva humana, somente com a visão do homem e não com a visão das coisas espirituais, com a visão de Deus, entendeu?
Então não é porque uma pessoa conhece a palavra, não é porque ela conhece Jesus e até mesmo é salva, que ela não pode ser usada mais pelo inimigo. Não, irmãos, nós precisamos vigiar para que a gente não seja pedra de tropeço nos planos de Deus. Porque foi exatamente isso que Jesus disse: Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você só conhece as coisas dos homens, você não conhece os planos de Deus. Então, irmãos, essa passagem nos mostra a diferença entre os desejos do ser humano e a vontade do Senhor. Pedro era muito próximo de Jesus e como ele queria que as coisas acontecessem sempre do jeito dele, naquele momento Satanás pegou na sua fraqueza e Satanás tentou persuadir Jesus a não ir para a cruz. Só que imagine uma coisa, irmãos, imagine se Jesus não fosse para a cruz, imagine se Jesus não aceitasse morrer pelos nossos pecados. Nós hoje estaríamos na mão do inimigo, estaríamos condenados eternamente. Então, por mais que Jesus sofresse muito, por mais que Jesus tivesse que passar pela cruz, era necessário, era o plano de Deus. Irmãos, muitas vezes quando vamos aconselhar alguém, devemos ter muita sabedoria, muito discernimento, porque senão a gente vai querer tirar aquela pessoa do deserto, sendo que na verdade é um tratamento de Deus, é necessário que ela passe por aquilo, entendeu? Muitas vezes não queremos que as pessoas sofram, principalmente na nossa família, mas se for um plano do Senhor, devemos então orar por essa pessoa, aconselhar na medida do possível, mas nunca ser uma pedra de tropeço. Então tome muito cuidado. Eu sei que muitas vezes o nosso amor fala mais alto, o nosso desejo de tirar a pessoa do fundo do poço, da lama do pecado, fala muito mais alto, mas nós devemos, acima de tudo, obedecer à direção do Espírito Santo. Amém? Então agora eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus, fala comigo agora, porque agora eu quero trazer uma revelação para vocês dessa palavra que nós acabamos de ler. Irmãos, muitas vezes nós agimos como Pedro, não é verdade? Queremos estar perto de Jesus, caminhar com Ele, ter intimidade, mas a gente quer que tudo seja do nosso jeito, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E nós sabemos, irmãos, que isso é ilusão. Nós estamos num mundo caído, corrompido pelo pecado, nós estamos num mundo de aflições. E geralmente pensamos que se nós estamos firmes com o Senhor, nada de mal nos acontecerá, nenhum problema baterá na nossa porta. E isso, irmãos, nos causa frustração. Muitas pessoas hoje são filhos mimados, filhos que saíram da presença do Pai, da presença de Deus, porque alguma coisa ruim aconteceu dentro de casa, na sua própria vida, e a pessoa se revoltou, e a pessoa chegou a culpar a Deus dizendo: Senhor, por que tu permitiste que isso acontecesse comigo? Irmãos, eu sei que eu estou falando para muitos aqui. Vocês muitas vezes se revoltam, ficam tristes, abatidos, sendo que não é culpa de Deus. Ou então, ainda que Deus tenha permitido, Deus sempre é bom, irmãos. Nunca podemos duvidar do seu caráter, da sua bondade. A Bíblia diz que a misericórdia e a bondade do Senhor duram para sempre. Então não deixe o inimigo plantar mentiras na sua mente. Isso pode te esfriar espiritualmente. E eu sei que muitos de vocês não têm orado justamente por causa disso, por causa de alguma frustração. Eu falo aqui agora com uma mulher que perdeu o seu marido e agora você fica triste, cabisbaixa, você não tem forças para orar, porque você se questiona: aonde estava Deus quando meu marido estava doente? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Oh, minha querida irmã, deixa eu te dizer uma coisa: os planos de Deus são perfeitos. Os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Não olhe com a perspectiva humana. É isso que o Senhor manda te dizer hoje. Olhe com a perspectiva de Deus, porque o maior sonho de Deus não é povoar a terra, mas sim povoar o céu. E Deus se alegra quando os seus filhos estão com Ele. Por isso, mude a sua visão, a sua percepção, e eu tenho certeza que Deus curará suas feridas e te trará esperança, a esperança da eternidade. E quando estivermos com Jesus, estaremos também com os nossos irmãos em Cristo. Eu costumo dizer que se nós, irmãos, não nos encontrarmos aqui na terra, nós vamos nos encontrar na glória. E lá nós teremos tempo de sobra para falarmos das maravilhas do Senhor, para nos alegrarmos, para adorar a Deus eternamente. Então, irmãos, como eu disse, muitas vezes nós somos como Pedro. Nós insistimos em algo que a palavra de Deus já disse que está errado. Quando nós oramos, por exemplo, para ter algo e Deus já tirou aquilo da nossa vida.
e a gente fica querendo que aquilo volte. Talvez uma pessoa, talvez um fato que aconteceu. Irmãos, devemos olhar para frente. Deus é um Deus que gosta de fazer coisas novas. E quando nós ficamos remoendo o passado, querendo voltar atrás, muitas vezes estamos fechando a porta para que novas coisas aconteçam na nossa vida. Então, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele quis nos mostrar exatamente isso, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, irmãos, a partir de hoje eu quero que vocês orem dessa maneira. Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Ainda que eu me entristeça, ainda que eu me aborreça, ainda que eu tenha que esperar um bom tempo para que a bênção chegue, eu estou disposto a fazer somente a Sua vontade. Glória a Deus. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, gotas de sangue. Tamanha foi a sua aflição, mas ele não pediu para o Pai passar dele aquele cálice. Pelo contrário, Jesus disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, graças a Deus, a vontade do Senhor prevaleceu. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando para você, falando desse amor maravilhoso do Senhor. E graças a Deus você está aí também, tendo a oportunidade de entrar pela porta da graça, a porta da salvação. Porque Jesus foi até a cruz, Ele cumpriu a vontade do Pai e hoje nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. Amém? Hoje, irmãos, eu percebo que muitas pessoas acham que Deus é o seu mordomo, Deus tem que fazer a sua vontade. E aí nós percebemos que muitas igrejas estão caindo nesse erro, estão querendo somente trazer mensagens agradáveis, mensagens que vão fazer bem para a nossa alma, mas aí quando vem a dificuldade, as provações, quando chega uma doença em casa, quando passa por uma crise financeira, as pessoas não têm a base, elas não têm o suporte, porque elas não conheceram a Deus, elas conheceram apenas um Deus que elas projetaram nas suas mentes. Irmãos, a vontade do Senhor tem que prevalecer. Não adianta queremos tocar a nossa vida do nosso jeito e depois querer que Deus resolva os nossos problemas. Nós devemos sim consultar ao Senhor antes de qualquer decisão, decidir fazer a vontade dele e não a nossa. E com certeza, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente não entenda, Deus sempre é bom. Amém? E eu quero só contar para você aqui algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que aquele homem era um homem de Deus, um homem chamado para pregar aos gentios, um grande apóstolo do Senhor. Mas teve uma fase na vida dele em que um mensageiro de Satanás começou a esbofeteá-lo, começou a trazer muito tormento na vida dele. E ele então clamou a Deus para que tirasse aquele espinho na carne. E durante 3 vezes ele orou para que Deus removesse dele todo o sofrimento. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não, Deus não tirou aquele espinho na carne, mas o Senhor lhe entregou uma mensagem que fez toda a diferença na vida de Paulo. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. E aí sabe o que Paulo fez? Será que ele se rebelou? Será que ele ficou revoltado? Não, pelo contrário, ele glorificou a Deus, porque ele aprendeu mais uma lição na sua vida. A graça do Senhor é suficiente para nos dar força no momento difícil. E ele então disse algo maravilhoso que eu quero ler para você e em seguida nós já vamos orar. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 12. Olha qual foi a resposta de Paulo. Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, olha que declaração maravilhosa. Paulo começou a ter prazer nas suas fraquezas, porque ele entendeu que é naquele momento que ele está mais fortalecido na fé. Eu sei que eu estou falando aqui para homens e mulheres que não têm suportado mais a dor, o sofrimento, o deserto. Mas é nesse momento que, se você orar, se você confiar no amor de Deus por você, Deus te renovará, Deus jamais te abandonará. Amém? Então, irmãos, por mais que a nossa natureza humana queira fugir dos problemas, nós devemos entender que Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar a obra que Ele tem na nossa vida. E tudo o que devemos fazer é expandir a nossa visão, não ter apenas uma visão humana, mas uma visão celestial.
porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Nós só enxergamos o aqui e agora. Deus já enxerga o futuro, Deus já sabe de tudo que Ele planejou para você. Ele é teu Pai, Ele te ama e Ele não vai jamais te levar a um caminho ruim, a um caminho negativo, algo que possa prejudicar a sua vida. Então, que você possa aprender a lição. Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração hoje e que nunca mais você queira fazer do seu jeito. Irmãos, eu já fiz isso na minha vida. Teve uma fase que eu não estava aguentando esperar mais e eu queria que Deus respondesse logo às minhas orações. E foi então que eu comecei a guiar os meus próprios passos. Eu comecei a fazer a minha vontade e foi a pior decisão que eu tomei. E somente depois de muito sofrimento que eu me recordei que lá atrás eu decidi trilhar o meu próprio caminho. Eu não estava confiando em Deus como deveria, mesmo frequentando a igreja. Eu estava rebelde sem saber, porque é algo muito sutil e o diabo trabalha sempre na nossa mente, tentando nos fazer acreditar que se nós estamos sofrendo é porque estamos longe do Senhor, é porque Deus se esqueceu de nós, mas é tudo mentira dele. Deus está conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os seus olhos e aí depois da oração eu quero te pedir um grande favor. Você vai clicar nesse botão embaixo do vídeo, compartilhar. Você vai selecionar o WhatsApp e Deus vai colocar no seu coração pelo menos 5 pessoas. Você vai ver a fotinha delas e eu quero que você clique e envie para essas pessoas e diga para elas, se puder, que Deus toque o seu coração através desta oração. Amém? Você não imagina os milagres que Deus fará através dessa simples atitude sua. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia para Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e sustento. Senhor, nós Te agradecemos também pela liberdade que nós temos de poder louvar o Teu nome, de poder Te glorificar. Senhor, eu sei que as lutas têm sido grandes, Pai. Eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo estão completamente desanimados, já pensaram em acabar com a própria vida, mas Senhor, eles estão aqui, meu Pai. Olha com compaixão, olha com misericórdia para eles hoje, Pai, e que a Tua graça e o Teu poder se aperfeiçoem exatamente nesse momento de fraqueza. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida desse casal que tem orado comigo. Todo dia, Pai, eles estão aqui querendo mudança, melhorias no casamento. Ó Senhor Jesus, derrama da Tua graça, Senhor. Traga sabedoria, que eles não venham mais perder tempo com coisas pequenas, mas que eles venham buscar ao Senhor, ter momentos de prazer, de comunhão, e que não haja mais nessa casa discussões, brigas, mas que a Tua paz reine nesse lar. Oh, meu Deus, eu oro também por esse adolescente, meu Pai, que está confuso, não sabe como será o seu futuro. Oh, meu Pai, nós oramos em concordância agora, que seja feita a Tua vontade somente. Senhor, cumpra a Tua vontade, meu Pai, na vida deste homem, desta mulher. Oh, meu Pai, que a oração nossa seja atendida agora. E desde já nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nós erramos, Pai. Quantas vezes tomamos nossas próprias decisões e não Te consultamos. Senhor, nos ajude, meu Pai, a resistir ao deserto, a suportar as provações, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por mais, Senhor, que a gente tenha boas intenções, não nos deixe ser enganados pelo diabo. Jamais queremos ser boca do inimigo na vida das pessoas. Por isso, meu Pai, nos dê o discernimento, sabedoria. Quando alguém estiver passando por lutas, Pai, nós queremos abençoar essa pessoa. Queremos dar os melhores conselhos, Pai, e jamais queremos tomar a Tua frente, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra a cada dia. Como tem sido precioso, meu Pai, esses momentos em que a gente compartilha da palavra. A gente tem aprendido muito, meu Pai, e agora eu Te peço, nos ajude a colocar em prática, nos ajude a praticar a Tua palavra. E eu oro também neste momento, meu Pai, por esta mulher que está acamada, este homem que está enfermo, essas pessoas, meu Pai, que estão completamente desanimadas porque não vê nenhuma possibilidade de melhora. Jesus, resolve o problema dessa pessoa, acampa os Teus anjos, meu Pai, ao redor dos Teus filhos, livra-nos do mal.
Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, meu Pai, têm tido perturbação à noite, perturbação no sono. Pessoas não estão conseguindo dormir de maneira alguma. E quando caem no sono, logo são perturbadas com pesadelos, com opressão, com ataques do inimigo. Mas nesse momento eu repreendo toda obra do mal contra essas pessoas. Eu expulso em nome do Senhor Jesus todo ataque maligno, tudo aquilo que não vem de Deus, toda ansiedade exagerada, todo mal, toda depressão, tudo cai por terra em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa está com crise de ansiedade tão terrível, está com preocupações, com medos que parecem maiores do que as forças que essa pessoa achava que tinha. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa que agora chora porque foi tocada pelo Senhor. Jesus, cura as feridas, Senhor. Cura, meu Pai. Tira, Senhor, toda dor na alma, toda ferida. Traga, Senhor, o sustento. Traga, Senhor, o conforto, a alegria da salvação. Que a Tua presença, meu Pai, seja um bálsamo que acalma a tempestade, que acalma toda ansiedade, medo e preocupação. Restaura, meu Pai, a mente e o coração dessa pessoa e dê a ela a Tua força, a Tua graça, o Teu poder. Mesmo nesses momentos difíceis, Pai, eu sei que nós iremos vencer, porque a Tua palavra nos garante que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos e Te louvamos hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus.